Tem dias que parece que o mundo inteiro tá pesado. Você acorda já cansada, mesmo depois de uma noite de sono. Tem um aperto no peito que você não sabe explicar. Você tenta seguir a vida, cuidar da casa, dos filhos, das contas. Mas lá no fundo, parece que tem algo te travando. Não é só sobre cansaço físico. É como se você estivesse lutando contra algo invisível. Uma força que te puxa para trás, que te sabota quando você decide reagir. Você até tenta mudar, fazer diferente, dar uma chance para si mesma. Mas algo sempre dá errado. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma trava. E aí você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Será que eu não nasci para isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a verdade do meu coração. Esse vídeo não é só um conteúdo. Ele é um chamado. Você não chegou aqui por acaso. Existe uma guerra acontecendo. Talvez você nem saiba que está dentro dela. Mas o seu cansaço não é só físico. O seu peso não é só emocional. Tem algo espiritual acontecendo por trás do que você sente. E eu não tô aqui para te entreter. Tô aqui para te despertar. Tem um motivo para você estar ouvindo essa mensagem hoje. Tem um motivo para você ter clicado nesse vídeo e não em outro. Você já sentiu que tá presa num ciclo que se repete? Que, por mais que mude o cenário, parece que a dor volta sempre do mesmo jeito. Como se a história da sua vida já tivesse sido escrita, e não por você. Então para tudo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você está sendo chamada para romper esse ciclo. Não é sobre perfeição. Não é sobre religião. É sobre libertação. É sobre despertar. Tem algo dentro de você que já sabe disso. Que sente que existe algo maior por trás da sua dor. Você não é fraca. Você não é perdida. Você só está no meio de uma batalha que muita gente finge que não existe. Mas você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. Esse vídeo não vai te entreter. Ele vai te confrontar. E talvez, no fim dele, você não seja mais a mesma. Esse vídeo não é só conteúdo. É uma convocação. Você pode até não se sentir pronta. Pode até achar que não tem força. Que não entende muito sobre essas coisas. Mas não tem mais como fugir. Porque quando o céu quer falar com você, ele não pergunta se é o momento certo. Ele chama. E hoje, ele está chamando você. Eu sei. Parece que é só mais um vídeo no meio de tantos. Mas presta atenção. Quantas vezes você ouviu, dentro de si, que precisava mudar, que precisava sair dessa estagnação? Quantas vezes você teve vontade de desistir, mas algo te segurou? Talvez esse algo era exatamente isso que está acontecendo agora. Um chamado. Não é para todo mundo. É para quem já cansou de fingir que tá tudo bem. É para quem já tentou de tudo e ainda se sente presa, travada, invisível. É para quem sente que nasceu para mais, mas não sabe por onde começar. Esse vídeo é uma convocação para quem vive cansada, mas não consegue parar. Para quem se sente engolida pela rotina, mas ainda carrega um fogo lá dentro. Um fogo que não se apaga. Um grito que ninguém escuta. Um propósito que insiste em pulsar, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Você foi convocada? Sim. E talvez essa seja a primeira vez que alguém te diga isso em voz alta. Mas já estava escrito. Estava escrito nos dias que você quase desistiu, mas continuou. Estava escrito nas vezes que você se calou, mas sentiu tudo. Estava escrito no silêncio das suas orações e no vazio que ninguém vê. Não importa se você tem um passado cheio de falhas. Não importa se você acha que não sabe o suficiente ou que não é espiritual o bastante. Essa convocação não veio porque você é perfeita. Ela veio porque você é escolhida. E deixa eu te falar uma coisa. O inferno treme quando uma mulher desperta. Quando ela entende quem é. Quando ela para de aceitar menos do que merece. Quando ela decide romper com aquilo que aprisionava gerações. Esse vídeo é um marco, não para te impressionar, mas para te lembrar de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te fazer esquecer. A partir de agora, nada será como antes, porque você foi chamada, e no fundo, você sempre soube disso. Você está sendo chamada,
E não é à toa, porque só quem carrega algo dentro de si é capaz de reconhecer esse chamado. Tem coisa que não dá para explicar com lógica. É um arrepio que vem do nada. É uma lágrima que escorre sem você entender porquê. É um peso que ninguém vê, mas que você carrega todo santo dia. Sabe por quê? Porque tem algo em você que já entendeu. Você não é como todo mundo. Não importa o quanto tente se encaixar, fazer igual, seguir o ritmo. Sempre vai ter algo que te puxa para outro lugar, para outro nível, para outro propósito. Você tenta seguir o fluxo, mas sente que o seu caminho é outro. Você tenta ser normal, mas a dor que sente é mais funda. Você tenta ignorar, mas não consegue mais. E é por isso que esse vídeo tá te tocando tanto. Porque ele não é sobre informações. Ele é sobre identidade. Você foi marcada para romper o ciclo, para quebrar padrões que se repetem há anos na sua família, para viver uma vida que ninguém antes teve coragem de viver. E por isso a luta é tão intensa. Por isso o cansaço é diferente. Por isso as travas são tão frequentes. Não, você não tá surtando. Não é drama. Você só tá carregando uma responsabilidade espiritual que ainda não entendeu por completo. É por isso que tudo pesa mais em você. Porque o que você carrega é maior. E talvez você ache que não é capaz. Mas deixa eu te lembrar. Os escolhidos quase sempre se sentem pequenos diante da missão. Mas isso nunca impediu Deus de usar alguém. Ele não te escolheu porque você já estava pronta. Ele te escolheu porque sabia que, mesmo com medo, você iria. Mesmo cansada, você continuaria. Mesmo sem entender tudo, você diria: sim, eu vou. Você está sendo chamada não para se perder nesse mundo, mas para despertar, para lembrar que existe algo maior te esperando. Algo que vai além da rotina, além do medo, além das expectativas dos outros. Você sente isso, essa inquietação que não passa, esse sentimento de eu nasci para algo maior. Então deixa eu te dizer com toda a verdade que carrego. Você foi separada, não por sorte, não por acaso, mas porque você carrega algo que pode mudar histórias. E tudo começa quando você aceita quem realmente é. Tem uma guerra acontecendo. E o mais perigoso é que ela não é visível aos olhos. Ela se esconde no dia a dia, no cansaço que não passa, na sensação de estar travada mesmo tentando, nos sonhos confusos, pesados, que te deixam estranha o dia inteiro. Essa guerra não é feita de armas e soldados. Ela acontece no invisível, na alma, no espírito, e você sente ela no corpo, nas emoções, nas decisões que você toma sem nem entender porquê. Você já reparou como, às vezes, parece que tem algo contra você? Como se tudo o que você tenta dá errado, ou simplesmente estagna. Como se existisse uma barreira invisível entre você e aquilo que você tanto busca. Isso não é só azar. Não é falta de esforço. Não é porque você não está tentando o suficiente. É porque você está em guerra. E o campo de batalha é espiritual. Não se vence só com força humana. É por isso que, mesmo tentando de tudo, você sente que está lutando sozinha. O peso nos seus ombros, a pressão nos seus pensamentos, o medo constante de fracassar. Tudo isso são sintomas de uma guerra que está acontecendo sem que você perceba. E os sonhos, aqueles sonhos estranhos, intensos, que te deixam desconfortável, não são só coisas da sua cabeça. Muitas vezes, são sinais. Sinais de que algo está tentando acessar sua mente e seu espírito. E sabe qual é o plano do inimigo nessa guerra? Te fazer acreditar que isso tudo é normal. Te manter ocupada demais para perceber. Te deixar emocionalmente exausta para que você não tenha forças de reagir. Mas agora você sabe. E quando você enxerga a guerra, você começa a lutar diferente. Porque essa não é uma batalha comum. Ela não é contra pessoas. É contra forças que querem te manter presa, apagada, pequena. E olha só, se você está nessa guerra, é porque carrega algo precioso. O inimigo não ataca o que não ameaça. Se ele tenta te paralisar tanto assim, é porque o seu despertar assusta. Porque você representa risco. Essa guerra é real, mas ela não é o fim.
Ela é só o sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer. E agora que você reconheceu o campo espiritual dessa batalha, agora que você entende que existe uma guerra acontecendo, precisa saber: essa guerra tem um inimigo. E ele não aparece de forma óbvia. Ele não chega de cara feia, com chifres ou assustador. Ele age em silêncio, nos bastidores, nos detalhes que você ignora. O inimigo é real, ele tem nome. Mas o mais perigoso não é a presença dele, é o disfarce, é o jeito como ele atua em padrões e repetições. Ele se esconde nas histórias que se repetem de geração em geração. Você já parou para perceber quantas mulheres da sua família viveram a mesma dor que você vive hoje? Relacionamentos abusivos, abandono, dificuldade com dinheiro, medo de crescer, falta de amor próprio. Sempre as mesmas cenas, com personagens diferentes. Isso não é coincidência. Isso é uma estratégia antiga. É uma atuação sutil, mas certeira. Esse inimigo se instala como um pensamento. Você não vai conseguir. Você não nasceu para isso. Isso é grande demais para você. Ele se move por trás da comparação, da vergonha, da culpa. Te faz se sabotar sem nem perceber. Te faz voltar para o mesmo ponto, mesmo depois de tanto esforço. E sabe por que ele faz isso? Porque enquanto você estiver distraída tentando consertar a superfície, ele continua agindo na raiz, naquilo que ninguém vê, naquilo que foi plantado lá atrás e continua dando fruto até hoje. Mas agora você está começando a enxergar. Agora você consegue olhar para trás e perceber. Tem algo errado nessa repetição. Tem uma presença sutil operando sempre do mesmo jeito. E o primeiro passo para quebrar isso é reconhecer. Porque o inimigo só tem força quando fica escondido. Quando você não entende de onde vem a traiva, o medo, o bloqueio. Mas hoje as coisas começam a se revelar. Hoje você entende que esse padrão que sempre te impediu de ir mais longe não é seu, não é natural e não precisa continuar. Você não foi chamada para repetir a dor. Você foi chamada para romper com ela. Esse inimigo é esperto, mas você é escolhida. E quando uma mulher desperta e enxerga o que antes ela ignorava, o inferno inteiro treme. Porque ele sabe. Você começou a lembrar quem é. E quando você lembra, nada mais te para. Você não vai mais lutar com os olhos fechados. Agora que você sabe que existe uma guerra, que essa guerra é espiritual, precisa entender quem é o verdadeiro inimigo. E talvez isso te surpreenda. O inimigo que mais te prende não aparece gritando. Ele não se mostra como você imagina. Ele se disfarça em sentimentos que você aprendeu a considerar normais. O medo que paralisa, a culpa que te persegue, a insegurança que te faz duvidar de tudo que você é. Ele se esconde nos seus hábitos, na procrastinação disfarçada de tô cansada, na comparação disfarçada de só tô olhando, na autossabotagem disfarçada de isso não é pra mim. Ele age de forma antiga, repetitiva, sorrateira. E a maior prova disso são os padrões familiares que você carrega sem perceber. Quantas mulheres da sua casa tiveram sonhos engavetados? Quantas viveram uma vida inteira servindo todo mundo, mas nunca a si mesmas? Quantas sofreram em silêncio e foram ensinadas a engolir o choro? Quantas se anularam para manter um relacionamento, para cuidar dos filhos, para sobreviver? Quantas disseram as mesmas frases que hoje ecoam na sua mente? Eu não tenho tempo. Não dá para mim. Já é tarde demais. Isso é só pra gente rica, bonita, com sorte. Essas frases não nasceram com você. Elas foram plantadas. E quem planta isso é o inimigo que atua nos bastidores da sua mente. O nome dele é antigo. Ele age em gerações. Cria ciclos de dor, vergonha e limitação. Se esconde por trás de traumas mal curados, mágoas não resolvidas, feridas emocionais ignoradas. Ele nunca quer que você perceba que está em uma batalha, porque enquanto você acha que o problema é você, ele continua operando sem resistência. Mas agora você começou a ver. Agora você enxerga que o medo não é só normal. É uma prisão.
A comparação não é só um hábito, é uma armadilha. A dúvida constante sobre seu valor é uma estratégia, e a partir do momento que você reconhece a atuação dele, a força dele começa a cair, porque o inimigo só se sustenta no escuro, mas você está acendendo a luz, você está identificando os disfarces, e uma mulher que começa a enxergar o real inimigo se torna uma ameaça. Você não foi chamada para viver com peso, você foi separada para andar em leveza. Mas antes da leveza vir, é preciso romper com o que te prende. E para romper, primeiro é preciso ver. Agora você está vendo, e nada mais será como antes. Em algum momento, algo dentro de você começou a despertar. Talvez tenha sido depois de uma dor profunda, ou num dia comum, lavando louça, pensando na vida. Mas teve um instante em que você sentiu: eu não quero mais viver assim. Você não sabia exatamente o que era, não tinha todas as respostas, mas sabia que não dava mais para continuar daquele jeito. Você olhou para sua vida e percebeu que tinha coisa errada ali, que aquilo que te ensinaram como vida normal estava te sufocando, que viver só para pagar conta, sobreviver à rotina e calar sua essência não fazia mais sentido. Esse foi o seu despertar, silencioso, talvez, mas real. E quando isso acontece, tudo muda. Você começa a perceber o que antes ignorava. Você sente o peso das repetições. Você nota que o medo que te persegue não nasceu com você, foi ensinado. Você vê que o cansaço não é só do corpo, é da alma. É aí que você entende. Você foi separada para romper, para ser a primeira a fazer diferente, para parar a dor que tem passado de geração em geração. E não, isso não é fácil. Você não recebe um manual. Você não ganha aplausos no início. Muito pelo contrário, às vezes, quem mais te julga é quem mais precisava despertar também. Mas você seguiu. Mesmo insegura, mesmo sozinha, mesmo cansada. Você não conseguiu mais fingir que não via. Você percebeu que foi escolhida. Escolhida para recomeçar. Escolhida para quebrar padrões. Escolhida para mudar o rumo da sua história e da sua casa. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o seu despertar não depende de perfeição. Você não precisa saber tudo, nem ter a vida toda organizada. O que você precisa é de coragem. Coragem para dizer: eu aceito ser a primeira. Ser a primeira a dizer não pro que te destrói. A primeira a dizer sim pro que te constrói. A primeira a olhar para si com compaixão e não com culpa. A primeira a parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Você não está surtando. Você está despertando. E quando uma mulher desperta, ela não volta a dormir. Ela muda o ambiente. Ela incomoda o inferno. Ela abala estruturas que pareciam eternas. É por isso que está doendo. É por isso que parece que tudo está desmoronando. Não é o fim. É o começo da reconstrução. E essa reconstrução começa em você. Porque você é a primeira a despertar. E o céu inteiro se move quando uma escolhida se levanta. Você pode até não se sentir pronta. Pode olhar para sua vida e ver falhas, medos, dias em que quis sumir. Mas deixa eu te dizer algo com toda a verdade do meu coração. A sua autoridade não vem da sua perfeição. Ela vem do chamado que foi colocado sobre você. Tem algo em você que o inferno reconhece. Algo que você mesma ainda está descobrindo. Mas as trevas já viram. Já sentiram. Por isso o ataque tem sido tão intenso. Por isso as travas são tão específicas. Você não é só mais uma. Você carrega uma unção. Uma autoridade espiritual que não se compra, não se aprende num curso, não se conquista por mérito. Ela foi dada, foi entregue pelo céu, mesmo com as suas dores, mesmo com o passado que você esconde, mesmo com as vezes que você pensou em desistir de tudo. Você foi chamada, e mais do que isso, você foi empoderada pelo céu. E isso não é papo motivacional, é realidade espiritual. Porque Deus não escolhe os mais fortes, os mais populares, os que sabem falar bonito. Ele escolhe os que têm o coração disponível. Os que, mesmo quebrados, dizem: eis-me aqui. E se você está aqui, ouvindo isso agora,
É porque existe um som vindo do céu que já te chamou pelo nome. E quando você responde, algo se ativa, algo muda, uma chave vira. Você começa a falar com uma autoridade que nem entende de onde vem. Você começa a carregar uma paz em ambientes que antes te oprimiam. Você começa a perceber que as coisas ao seu redor estão se movendo, porque você se moveu primeiro. Essa autoridade não faz de você melhor que ninguém, mas faz de você alguém que o inferno não ignora. Porque o inferno teme mulheres que despertam. Treme diante de quem reconhece o que carrega. Ele se desespera quando você começa a lembrar que não está aqui por acaso. Que o que você viveu até aqui não foi desperdício, foi preparação. Sim, até suas quedas serviram para te moldar. Até suas lágrimas regaram o terreno da sua autoridade. Você carrega marcas? Sim, mas são essas marcas que gritam para as trevas. Ela sobreviveu. Ela tá de pé. E ela sabe quem é. A autoridade do escolhido não se explica. Ela se manifesta. E a sua já começou a brilhar. Agora é com você. Você pode continuar escondida atrás das suas inseguranças. Ou pode levantar a cabeça e assumir a voz que foi colocada dentro de você. Porque quando uma mulher entende a autoridade que carrega, ela se torna imparável. O inimigo é astuto. Ele não precisa gritar para te prender. Ele se disfarça, se esconde nos lugares mais sutis da sua rotina. E quanto mais você ignora, mais ele se fortalece. Ele sabe que se aparecer de forma óbvia, você vai se levantar contra. Então ele se camufla. Às vezes, ele vem no cansaço constante que você já considera normal. No desânimo que aparece sempre que você tenta recomeçar. Naquela voz interna que sussurra: não vai dar certo de novo. Ele se esconde nos seus sentimentos mal resolvidos. Na raiva que você guarda e finge que não sente. No medo de ser rejeitada, abandonada, esquecida. Ele se alimenta das suas feridas não tratadas. Você acha que está só passando por uma fase. Mas, por trás dessa fase, existe um inimigo que quer te manter presa. Presas em hábitos que te anestesiam. Em relacionamentos que te diminuem. Em rotinas que te fazem esquecer quem você é. Ele se disfarça de conforto. Mas tudo que ele quer é que você continue anestesiada. Sem força. Sem direção. Sem voz. Ele ama quando você se ocupa demais para sentir. Quando você finge que tá tudo bem. Quando você acha que precisa ser forte o tempo todo. Porque ele sabe, uma mulher que sente, que chora, que encara o que carrega, se torna perigosa para ele. Você já percebeu que, sempre que tá perto de romper, algo acontece. Um problema surge. Uma discussão. Uma crise. Uma dúvida que paralisa. Isso não é coincidência. É distração estratégica. É o inimigo tentando te manter exatamente onde você está. Mas agora você enxerga. Você começou a ligar os pontos. E deixa eu te contar uma verdade espiritual poderosa. O reconhecimento quebra a operação. Quando você reconhece que aquilo que parecia só um sentimento, é uma armadilha. Quando você percebe que aquilo que parece só um hábito, é uma prisão. Quando você entende que o que viveu por tanto tempo não era vida de verdade, é aí que começa a quebra. É aí que as correntes perdem força. É aí que o disfarce cai. Porque a luz revela. E quando você revela, o inimigo não consegue mais se esconder. Você chegou até aqui porque algo em você já está despertando. Você está vendo o que antes você ignorava. Você está sentindo o que antes você escondia. E isso é lindo. É forte. É transformador. Você não vai sair desse vídeo como entrou. Você não pode. Porque agora você já sabe. E quando você sabe, você decide. E no próximo passo desse vídeo, você vai aprender como lutar, como resistir, como vencer. Porque você não foi chamada para viver travada. Você foi escolhida para viver em liberdade. E essa liberdade começa agora. O céu fala conosco de muitas formas, e uma das maneiras mais poderosas que ele usa são os sonhos proféticos. Sim, você já teve aqueles sonhos estranhos, não teve? Aqueles que parecem tão reais, tão intensos, que você acorda com a sensação de que algo está prestes a acontecer.
Às vezes, são sonhos simples, mas carregados de algo profundo. Outras vezes, parece que o céu quer te gritar alguma coisa. Você já parou para pensar que talvez ele esteja tentando te mostrar algo? Cada detalhe, cada imagem que aparece no seu sono pode ser uma mensagem. Cada sensação que você sente ao acordar pode ser um sinal. Quando você aprende a discernir esses sinais, quando você começa a entender a linguagem espiritual dos seus sonhos, você se prepara para lutar com armas poderosas que o mundo não vê. O problema é que muitas vezes ignoramos esses sinais. A gente acha que foi só uma coincidência, um reflexo do nosso medo ou da nossa ansiedade. Mas, se o céu estiver falando de forma clara e direta, a palavra de Deus nos ensina que, através de sonhos, Ele nos orienta, nos prepara e até nos alerta para batalhas que estão por vir. Mas discernir o significado desses sonhos requer uma sensibilidade espiritual. Não é só sobre acordar e dizer, foi só um pesadelo, ou foi só algo que comi antes de dormir. É sobre prestar atenção nos detalhes. É sobre aprender a perguntar a Deus, o que isso quer dizer para mim? O que está por trás desse sonho? O que o Senhor está tentando me mostrar? E quando você começa a ouvir com o coração, a perceber os detalhes que se repetem, os símbolos que aparecem, as emoções que ficam com você, a batalha se torna diferente. Agora você já sabe que não está lutando sozinha. Você sabe que há um campo espiritual de batalha, e Deus está te dando as estratégias. Ele está falando. Ele está te guiando. Sonhos não são apenas sonhos. Eles são mensagens espirituais que podem ser a chave para a vitória em momentos cruciais. E quando você começa a discernir o céu, você começa a entender a profundidade da sua missão. E lembre-se, uma mulher que ouve a voz de Deus, que aprende a discernir os sinais e a agir conforme o que Ele revela, é uma mulher imbatível. Porque a verdadeira força vem de onde ninguém pode ver, do campo espiritual. Agora, você está pronta para encarar a sua guerra com a certeza de que não está sozinha. E tudo o que você precisa fazer é se entregar ao plano dele, começar a ver além do óbvio e seguir com coragem. E a partir deste momento, o seu despertar será completo. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva, curta e compartilhe, porque juntos podemos viver esse propósito e romper com as limitações que o inimigo tem tentado colocar sobre nossas vidas. Eu te espero nos próximos vídeos, porque Deus tem mais para você.